E agora que estamos aqui na segunda parte da Lesson 15, que é dividida porque agora a gente vai falar sobre os numbers. Yes, numbers. Very easy, very simple. Ok, agora chegou a hora de falarmos sobre numbers. Provavelmente você já conhece os números básicos, talvez você já conheça todos os números. Mas existem algumas formas diferentes que usamos e nos referimos aos números em inglês. Então, dê uma olhada no quadro abaixo. Esse aqui sim é uma verdade, ok? A gente sempre vê números aí, a gente já vê os números na escola, desde criança, desde pequeno. Então, os números são uma coisa muito comum em inglês, obviamente, e mesmo pra gente em português, talvez você já saiba, pelo menos do 1 ao 10, a maioria sabe. Mas a gente vai ver que além, né, dos números normais, da forma comum de falar, a gente tem algumas expressões e algumas formas diferentes que a gente fala, né, usa os numbers em inglês. De repente, algumas situações específicas que eles mudam um pouquinho a forma de pronunciar aí. Então, basicamente, a gente começa lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, segundo nível aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dessa parte aí já do 11 ao 19, tem algumas dificuldades, né? Cuidado aí com a pronúncia do 12, número 12, e o 13. Não é 13, 13, tem gente que fala isso aí, não é tortinho também não. 13. E do 13 aí pra frente, aí todos têm esse teen no final. 14, que é bem parecido com o number 4, se você olhar em cima aí. 14, 15, já o 15, tirando o number 5 mesmo, o básico aí simples, todos os números aí com 5 pra frente, ele muda um pouquinho, fica só esse F e F mesmo. Então a gente vai ver depois o 50, por exemplo, mesma coisa. Então 15 é 15 com teen no final. 16 é bem o número 6, só com esse teen. 17, mesma coisa. 18 também. 19. E ok, né? E aí depois a gente tem a terceira parte aí, que são as dezenas. E por que a gente vê só assim direto agora as dezenas? Porque depois você vai só juntando, vai só acrescentando aí os números. Então chegou no 20, depois do 19 aí, a gente vai pro 20. Depois do 20, o que você faz? 21, 22, 23, 24. Não tem segredo. Chegou no 20, cuidado, por isso que eu falei da pronúncia. 12 é 12. 20, 20. Chegou lá no 29, a gente vai pro 30. Que aí também 13, que a gente faz esse teen forte. 13. 30, 30. E é a mesma coisa. 31, 32, 33, 34, por aí vai. Chegou depois do 39, a gente vai pro 40. Que aqui é aquela questão da pronúncia, o sotaque. É claro, você pode falar 40. O 30 também, 20, não tem problema. Mas o mais comum, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 52, 53, 54, 55, 60. 16, 16. 60, 60. 70, 80, 90. Como eu falei da pronúncia, claro. 80 é muito comum da gente ouvir eles falarem. 90 até que é ok. Porque depois chegou no 99, 100. E aqui também tem gente que tem dúvida. Então é como se aqui a palavra 100 significa centena. Se eu estou falando 100, é uma centena, que é o nosso 100. Mas então como é que eu vou falar 200? Não vai ter uma palavra aí que significa 200. Eu vou só mudar o número na frente. 100 é 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. E por aí vai. Então por isso que eu coloquei os exemplos aí, os primeiros. 100, 200, ok. Depois que chegou no 900,
99, 999, o que você vai ter? 1000. Cuidado aí também com a pronúncia. 1000, 1000. 2000, 3000, 4000, 5000 e por aí vai. E aí, como eu falei, os números em inglês é bem direto, bem parecido com o português, só tem essa questão da nomenclatura um pouquinho diferente. Então, se eu falar 1000, 1500, 1500, 1542, 1542. Que ano você nasceu? 1994. Qual que é a questão? Os números em inglês, assim como o alfabeto, eu sempre falo isso, a gente já viu, talvez você já viu isso aqui várias vezes, mas talvez você não lembra todos, tem uma certa dificuldade quando você vai ler um texto, um artigo e ver um número em inglês para você pronunciar. Isso é por quê? Falta de prática. Talvez você não praticou, é só isso. Então, leia, releia, faça as atividades. A gente vai ter atividades aí específicas sobre os numbers lá na plataforma, como eu já falei. Estou ensinando a aprender. Eu coloco atividades específicas sobre numbers também, ok? Porque essa é a ideia. Para qualquer coisa que você quer aprender de verdade, gravar e não esquecer nunca mais, pratique, faça, execute. E é isso. Então, continuando aí, aqui como eu falei, tem algumas situações em inglês que a gente muda um pouquinho a pronúncia e a forma de falar os números, para facilitar, na verdade. Mas que pra gente, né, que não tá acostumado, não é nativo, não vive isso aí todo dia, parece um pouco estranho no início. Mas olha só, quando falamos sobre os anos, então, os anos, as datas, o ano que você nasceu, o ano que a gente está, por exemplo, essa é uma situação muito comum que a gente muda um pouco a forma como a gente fala aí em inglês. O ano de 1994, por exemplo, que foi um ano muito importante na história da humanidade. Eu nasci. Por exemplo, você pode falar da forma normal e dizer 1994. Essa é a forma normal, simples, que a gente acabou de aprender aí usando os números de forma completa. Mas, uma outra forma muito comum é 1999. E por que eu estou falando 1999? Eu estou falando do mesmo ano, 1994. Para facilitar, em vez da gente falar o número inteiro, 1994, você pega o ano ali e divide ele no meio, em 2 dezenas. Então, 1900 é a mesma coisa de 19, não é? Se você dividir no meio e tirar o 94, vai ficar um 19. 19 e 94. 94. 1994. 1994. Essa é uma forma muito comum. Até mesmo para hoje em dia. Nós estamos em 2024. 2024. Ok? 2020, quando era 2020. Ou qualquer coisa assim. Então essa é a forma mais simples, mais comum também. Qualquer vídeo, filme, série que você vê aí de hoje em dia, eles vão falar assim provavelmente. Segunda situação é quando falamos sobre os preços. Preços de alguma coisa, valores em dinheiro. Se você estiver querendo comprar um produto que custe R$1.200, por exemplo, eles provavelmente falarão assim: It's 1200, que é a mesma coisa de 12 centenas, que significa 1.200. E essa é a ideia. Eles acham isso mais fácil fazer em inglês. Vai saber, né? Ou 160. Também é muito comum quando a gente está na casa aí das centenas ainda. Em vez de falar 160, uma coisa que custe R$160, 160. Ou 950, tipo 950. Então é muito comum. Eu falo o primeiro número, que é a centena ali, não coloco o 100 e só coloco o segundo número. Porque você sabe, se é 160, 60 é 60. Um 1 na frente ali tem que ser 100, 160. Ok? Ou 999. Esse eu já vi muito. Tem um canal que eu assisto sobre um cara que faz de tecnologia. Ele sempre fala lá dos iPhones e tudo mais. Geralmente o iPhone lança custando $999. 999. Você não precisa falar 999 exatamente. 999. Tipo 999. Yes, it's very common. Agora vamos começar a colocar isso em prática. Mas aí você aprenderá mais rápido, como eu falei. Para decorar, para gravar, para guardar, aprender e não esquecer, pratique. Não tem outra forma, não tem outra opção. Quer uma fórmula mágica para aprender inglês? Estude e pratique.
É isso. Então aqui eu coloquei uma partezinha aí, bem curta, né? Algumas frases só específicas sobre os numbers. Practice. Complete the sentences using the numbers in the full form. Aqui para você completar aí as frases usando the numbers in the full form. Number 1. I woke up feeling good after sleeping 8, tá entre parênteses lá na frente, hours of sleep. Muito fácil, né? Como é que fala 8 em inglês? Você vai completar aí. Number 2. My grandma will be 90 years old next week. Como é que é o 90? Uma dica, uma curiosidade? Will be, sim, essa aí é a expressão, a forma como a gente fala de idade em inglês, sempre com o verbo to be. A gente não usa o verbo have, né? Tipo, eu tenho 28 anos, igual a gente fala em português. A gente fala sempre I am, ou you are, he is, she is. Aqui o will be é porque eu tô falando futuro. Ela vai fazer, vai completar 90 years old next week. Number 3. The marathon road is a challenging 42 kilometers. Number 4. I am learning English and I can already speak more than 77 words. E agora? I am learning English. Estou aprendendo. Estou estudando, estou aprendendo. And I can. Lembra do verbo can? A gente já falou. Eu posso, eu consigo. Already. A gente também já viu. Speak more than. Mais do que 77 words. Number 5. They discovered. Eles descobriram a hidden cave. Uma caverna, cave, escondida, oculta, que eles acreditavam to be, acreditam ser, aí ter, né, mais de 100 years old. Yes. Leia, entenda, complete com os números. Homework, como sempre. Answer the questions in English. Essa daí já é bem uma prática também direta. Como vocês já estão vendo aí, o homework não tá mais aquela questão de você ficar traduzindo só o tempo todo. Por quê? O básico, as formas básicas de frase e de conversação, você já pegou, você já sabe. Se você fez todas as lições da forma correta, como eu sempre estou indicando, estou instruindo a fazer, você não é iniciante mais, já falei isso. Chega aqui então, what year were you born? What year were your parents born? E aí eu marquei algumas expressões, algumas partes aí das frases, das perguntas, que sim, isso aí são coisas novas, a gente não viu exatamente. Mas pela pergunta você pode entender. What year? Qual ano? Were you born? To be born, o verbo aí, be born, é de você nascer. Então aqui eu estou perguntando sobre você. What year were you born? Que ano você nasceu? What year were your parents born? Parents você já sabe. Estou perguntando qual ano your parents born. Eles nasceram. E aí as outras não tem nada muito novo. How many cars do you have? How many cups of coffee do you usually drink? What is your favorite number? Why? A number 6 é meio que uma brincadeira aí, que sim, tem que fazer. What is the population of your city or country? Na verdade, você pode falar sobre os dois. Estou perguntando, né? Qual é a população of your city and country? Responde sobre os dois. E aí tem aluno que fala, eu não sei, então não vou responder. Não, por isso que eu já coloquei entre parênteses marcado aí. Yes, you have to Google it. E é bom até que você já aprende essa expressão, que é muito interessante. Google it seria, como a gente fala em português, dar um Google. Você vai pesquisar alguma coisa no Google. Então, se você não sabe, sim, você tem que pesquisar no Google. What is the population of your city and country? E a number 2 aí, para você escrever os números in the full form. Então, tem algumas frases aí, né? Falando, por exemplo, your phone number, seu número de telefone. Você vai escrever ele aí in the full form. Qual que é a ideia de full form? Você vai escrever por extenso. Não é para você colocar um número 9, 9, 4, 8, não. 9, 8, escreve por extenso, in the full form. Your age, sua idade. The year you were born. Já falamos. How many people live with you?
Essa foi a Lesson 15, Part 2. Então lembrando que ela é dividida também, porque a gente fala dos números. Se inscreve no canal, tem dúvida, manda aí nos comentários qualquer dúvida também. Comenta aí o que tá achando, tá gostando. Você já acessou a plataforma lá, lembrando que é gratuita, então acesse a plataforma. Tem não só o curso aqui, né, o livro, como vão ter outros materiais também, assim como aulas, eventos que a gente vai fazer gratuitamente lá. Então acesse, entre, aproveite para aprender finalmente o inglês que você precisa. See you and bye bye.